Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo do Mapa Concursos aqui no canal do YouTube. Meu nome é Bruna, sou uma das mentoras do Mapa e nesse vídeo de hoje eu vou comentar com vocês o que eu considero que foram os meus 3 principais erros na minha jornada de estudos e que, se possível, tentar ajudar vocês aí a corrigir esses erros ainda enquanto vocês estão no início ou no meio do percurso até a aprovação, para tentar otimizar esse tempo e que com certeza eu acho que se hoje em dia eu tivesse o acesso a uma mentoria, agora que eu conheço como funciona a metodologia do mapa, como funciona a mentoria, que com certeza eu teria feito muita coisa diferente e provavelmente teria otimizado meu tempo se na época não tivesse aberto concursos, do estado que eu queria prestar, principalmente, Para quem não sabe, eu sou gaúcha. E o concurso aqui do Rio Grande do Sul, do Instituto Geral de Perícias, foi o meu primeiro concurso na área da perícia. Então, posso dizer para vocês que sim, eu contei com sorte. Tive muito estudo por trás, mas eu contei com sorte para minha aprovação. Então, primeiro concurso, passar logo de primeira não é a realidade de todo mundo, bem longe disso, Tanto que o meu segundo concurso, que foi na prova de Santa Catarina, por eu não ter essas estratégias tão bem ajustadas, o meu desempenho já caiu, eu já caí algumas posições, tanto que até hoje eu não fui nomeada lá, então já faz 5 anos do concurso praticamente, não, já fez 5 anos do concurso. Então, é uma realidade que eu quero dividir com vocês e eu espero que possa ajudar, certo? Um dos primeiros pontos que eu errei muito durante o meu estudo, foi de não ter uma estratégia de estudos. Claro que eu comecei a estudar um pouquinho antes do edital sair, então não tinha um edital propriamente dito para me basear, fui me baseando pelo edital anterior do Rio Grande do Sul, que tinha sido para perito geral, e depois veio prova para perito específico, então teve essa diferença. Mas dentro da minha falta de estratégia, o que aconteceu? Eu não parei muito para olhar o que os outros estados, os outros concursos normalmente cobravam. Eu simplesmente comecei estudando pelo que eu achei que era mais diferente, justamente o contrário que deveria ser feito, que foi medicina legal e criminalística. Então, que era uma coisa que eu não tinha certeza, que viria no concurso futuro, mas que eu comecei a estudar por aquilo. Claro que isso me deu uma motivação a mais para estudar, porque eu gostei muito das matérias e eu estudei muito aquilo ali, assim, e foi algo prazeroso para eu estudar. Mas, ao mesmo tempo, eu fui deixando de lado outras matérias, tá? Então, aí, esse foi meu primeiro erro, assim, de não ter estratégia. E aí, além de não ter estratégia, eu assistia muita videoaula. Então, principalmente na parte de direitos, que eu nunca tinha estudado nada. É claro que a gente sempre fala na mentoria que uma videoaula ou outra pode ajudar o aluno a tirar umas dúvidas, a entender como é que o conteúdo funciona, como é que é cobrado nas questões, para depois seguir estudando por um PDF, por um livro. Mas a videoaula ela não pode ser regra, ela tem que ser exceção na nossa rotina, porque senão a gente perde muito tempo, e isso eu perdi muito tempo. Então, por eu não ter estratégia, por mais que eu sempre estudava, tentava estudar fazendo anotações das videoaulas, para fazer um estudo um pouco mais ativo, que isso a gente aplica na mentoria, eu cheguei a assistir mais de uma vez uma mesma videoaula, então isso é uma perda de tempo enorme que poderia ter sido otimizado. Entrando no meu segundo erro, eu menosprezei matérias que eu achava que sabia, como por exemplo o português. Então, o português era uma matéria que eu achava que sempre fui bem na escola, nunca tive problema e fui negligenciando. Então, eu lembro, tenho 2 marcos, assim, que eu cheguei a fazer um cursinho presencial, que daí já dava português. O professor brincava muito na aula, então a matéria propriamente dita a gente tinha muito pouco. Aí tu imagina eu, concurseira, já fazendo doutorado na época, tendo que otimizar meu tempo, indo para uma aula presencial e para ouvir um professor fazendo piadinha e não dando conteúdo de aula, Enfim. Mas aí, como eu estava respaldada pelo cursinho, a gente tinha as matérias lá, eu entendia, resolvia questões com o professor e achava que estava tudo bem. Em casa, acabava não estudando mais e também não fiz questões. Então, eu lembro que na época que eu estudava, eu acompanhava a Leilane nas redes sociais e a Leilane estava lá resolvendo questões da banca Fundatec e eu meio que deixando aquilo de escanteio. Então, mais ou menos, acho que faltavam umas 2 semanas no máximo para a prova, eu resolvi sentar e fazer uma batelada de questões focadas na Fundatec. E aí eu vi que que eu não tava tão bem assim. Então eu fui pra prova despreparada. Tanto despreparada que eu fui,
que a prova tinha 15 questões de português e na época o edital exigia que a gente tinha que fazer pelo menos 50% de acertos para passar, né, pela nota de corte ou para poder ir para as próximas etapas, para pelo menos ser classificado, né? Então eram 15 questões, eu acertei 7 em português. Então aí é que entra o meu fator sorte. Por sorte, uma ou duas questões de português foram anuladas, então eu consegui atingir os 50% da prova e fui para as próximas etapas. Então foi uma vivência muito ruim, até porque português era a primeira matéria da prova, comecei por ela, e na hora de corrigir o gabarito da prova eu também comecei por português. Então quando eu vi aquele gabarito, sério, eu parei de corrigir, porque eu pensei, meu Deus, se português que eu achava que eu ia bem, eu acertei isso, imagina o resto. Então eu corrigi português e eu parei de corrigir a prova. Eu saí, fui dar uma volta, fazer outras coisas, eu tava no laboratório, né, na época do doutorado, fui fazer outras coisas, daí eu pensei, não, tá, vou voltar, eu preciso corrigir, eu preciso saber minha nota. Então, a minha sorte também entrou, claro que daí também é mérito meu, que eu consegui compensar em outras matérias. Então, por exemplo, específicas, que tinham peso 2 na prova e que eram 15 questões, eu acertei 14. Então, isso me favoreceu para ter a minha nota, para conseguir o meu segundo lugar depois, mas não dá para negligenciar a matéria. Então, por mais que a gente saiba ou por mais que a gente não goste da matéria, a gente não pode negligenciar. Então, justamente para quem está estudando num pré-edital, é o momento de encarar aquela matéria que tem dificuldade, que nunca estudou antes. Não é a hora de deixar para trás e estudar aquela matéria só depois que o edital sai, tá? Então, esse foi um erro e eu espero que vocês não repitam, tá? E depois, o terceiro ponto, então, que já entra um pouquinho da questão ali de português, é não fazer revisões e exercícios periodicamente. Então, não era por medo, assim, de encarar os exercícios, como às vezes eu vejo alunos nossos que têm medo de encarar exercícios, por ter medo de errar. Era mais por uma negligência minha, que na época eu não entendia aquilo como uma estratégia. Eu tinha aquela ânsia de ficar vendo o conteúdo e eu realmente não parava para revisar com periodicidade, não parava para praticar com periodicidade, né? Claro que a parte específica e direitos, eu tinha mais esse policiamento de ir fazer umas questões para entender como o assunto era cobrado. As videoaulas, por vezes, também traziam questões comentadas, então ficava um pouco mais fácil de entender. Mas eu nunca fui de resolver muitas questões, de aprender com os meus erros, então isso é bem importante, tá? Então, esses 3 fatores, né? Falta de estratégia, negligenciar matérias e não revisar e não praticar periodicamente são pontos cruciais e que a gente prioriza muito na mentoria. Então, por isso que já fazendo um puxado pro nosso assado, às vezes tu ter um acompanhamento de um mentor, de alguém que já passou por isso, que entende o processo de estudo, é muito bom para te ajudar nesse crescimento. Claro que não precisa, por vezes, fazer um acompanhamento durante todo o período de estudos, mas que tu justamente tem essas ferramentas para entender o que é importante aplicar na rotina, o que é importante fazer, para ter um caminho um pouco mais fácil, né? Então, como eu disse, eu contei com o fator sorte, comecei a estudar, logo o edital do Rio Grande do Sul veio, era o meu estado, consegui aprovação, porque pude contar com muitas questões anuladas que eu tinha errado, então subi algumas classificações com isso, mas a gente não pode contar com o fator sorte sempre, né? Tanto que fui fazer uma outra prova, já meu desempenho já não foi tão bom, e se eu ficasse dependendo só daquele resultado, eu não teria sido chamada né, para a profissão dos meus sonhos, enfim, para a carreira que eu queria seguir tão cedo, então eu estaria esperando até agora, tá? Então, fica a minha sugestão para vocês. A sugestão não é que vocês procurem necessariamente a mentoria, claro que tendo a oportunidade é um ótimo caminho, mas que comecem a olhar um pouco melhor para as estratégias de estudo e estudem com estratégia, né? Tenham a noção de olhar, ter uma visão, se o edital tende a vir como veio o último, dar uma olhada no que é mais cobrado nos outros editais, para começar a estudar pelo que realmente cai e depois ir estudando né, o que é menos cobrado, que às vezes pode não vir ser cobrado naquele edital, sem negligenciar as matérias que você tenha dificuldade ou que você, né, já que nem eu que vestiu o ego de achar que sabia português e negligenciar uma matéria que tu acha que sabe e depois na hora de aplicar nas questões a gente vê que não é bem assim, tá? Então, para que ninguém tenha surpresas no momento da prova, tentem aplicar essas estratégias aí e eu espero que eu tenha ajudado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!